Fala, cavaleiros! Como vão vocês? Hoje, meus amigos, a pedido de um dos inscritos do canal, eu vou estar falando para vocês como Shirou Emiya conseguiu entrar em Avalon. Esse foi um pedido de um amigo e inscrito do canal, que me pediu isso várias vezes. Então, eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não for um inscrito, e venha fazer parte da nossa távola redonda. Sua presença é mais que bem-vinda. Fim de papo, e vem comigo, porque hoje nós vamos pisar em Avalon novamente. Avalon, o que falar sobre uma terra que, segundo os mitos arturianos, era um local mágico que aparece misteriosamente no meio de um nevoeiro e desaparece da mesma forma que surgiu, bem diante daqueles que tentam alcançá-la. Uma terra de fadas, dragões, seres mágicos e que está muito além da compreensão. Um local onde o tempo não passa, onde o tempo não conta. Segundo os mitos arturianos, o rei Arthur teria sido levado para esse local após a morte. Em alguns contos, é dito que ele se encontra dormindo em profundo sono, aguardando o momento para retornar e estabelecer novamente a Era de Albion, e com isso, reconstruir Camelot. No nosso verso, tivemos duas adaptações dessa história. Temos a versão feminina do rei Arthur e também a sua versão masculina, tendo algumas diferenças nas suas histórias. Mas, a mais conhecida delas, é a de sua versão feminina, que é chamada de Arthúria Pendragon. No nosso verso, a história de Avalon e seu envolvimento com essa personagem, e também com os personagens envolvidos com ela, é um tanto curiosa, e que nos faz ter algumas dúvidas sobre certos pontos. Na rota de Fate Stay Night, por exemplo, a rota relacionada a Arthúria Pendragon, a cavaleira, acaba tendo um relacionamento com o protagonista principal, Shirou Emiya. E para quem jogou a visual novel, sabe que o final que aparece no anime não é o mesmo final da visual novel. Pois é, no final da visual novel, mais especificamente no last episódio, Shirou Emiya se reencontra com a Arthúria dentro de Avalon, ou seja, a história não termina com a Arthúria se despedindo do Shirou, como foi mostrado no anime. Só que assim como na lenda, Avalon não pode ser alcançada, principalmente por humanos normais. Então, a pergunta que me fizeram foi, como Shirou Emiya entrou em Avalon? E é isso que eu vou explicar brevemente agora para vocês nesse vídeo. Bom, se você jogou a novel, ou leu em algum lugar, provavelmente você já deve saber que o Emiya teve uma certa ajuda para entrar na Terra das Fadas. Ele não entrou sozinho, um certo mago muito conhecido foi lá e deu uma ajudinha para o nosso menino espada. O mago Merlin é uma outra figura muito importante nas lendas arturianas, e no Nasoverso não podia ser diferente. Ele sempre esteve ao lado da Artúria durante o seu reinado, e basicamente, foi esse cara quem arquitetou e permitiu que ela governasse. Embora os métodos que ele usou para isso foram métodos não convencionais, e que no final, acabou levando o reino todo à ruína. Inclusive, alguns têm raiva do Merlin por causa disso. Não façam isso. O Merlin é meio atrapalhado, mas é gente boa. E se você quer saber uma parte dessa história toda, eu tenho um vídeo no canal onde eu conto a história da personagem Mordred. Só dá uma olhada depois. Bom, mas voltando para o Merlin, nos contos de Garden of Avalon, que é narrado pelo próprio mago, é dito que ele acabou sendo preso ao passar por Avalon. Isso ocorreu enquanto ele fugia de uma furiosa Viviane, pois é, a fada estava extremamente brava com ele. Ele também relata que na entrada de Avalon, havia um portão feito de pedra bruta de um tamanho gigantesco, muito parecido ao Stonehenge, aquele círculo de pedras localizado na Inglaterra, mais especificamente em Salisbury. E nesse mesmo portão, o mago Merlin relata uma frase cravada nele que diz o seguinte, abre aspas, apenas aqueles sem pecados podem passar, fecha aspas. Além disso, dentro dessa terra misteriosa, na qual Merlin se encontra até os dias de hoje, a energia mágica é tão densa no ar, que se um ser humano passar por Avalon, e apenas respirar dentro de seus limites, ele será morto em uma única respiração. Aqui vem a pergunta, se Avalon não pode ser ultrapassada, como é que o Shirou Emiya conseguiu passar? Bom, eu passei vários dias pesquisando para tentar entender como isso ocorreu de forma detalhada. Foi então que eu achei um mangá que mostra como isso aconteceu, algo que a novel não deixa muito claro. Na novel, existem alguns pontos interessantes que dão a entender que o Shirou Emiya morreu. Foi por isso que ele conseguiu entrar em Avalon, só que não tá muito explícito, por assim dizer. Na novel, apenas é dito que ele caminhou por um longo período, e que então, depois desse tempo, ele abriu os olhos e já estava em Avalon. Nessa parte que ele abre os olhos, é dito que ele chegou no fim de sua jornada, o que reforça a ideia que de fato ele morreu.
Mas mesmo assim, não fica muito claro, porém faz muito sentido, já que se ele estivesse vivo, seria impossível ele entrar em Avalon, porque ele morreria. E é aqui que entra o tal do mangá. Após ficar nesse conflito todo para entender o que aconteceu, eu finalmente entendi, e vou contar agora mesmo. Esse mangá é totalmente referente ao last episódio de Fate Stay Night, o verdadeiro final da rota que não foi mostrada no anime. Pois é, para você que acha que Fate só termina sem o protagonista ficar com a sua amada, não é bem assim não. No mangá, é quase a mesma história do last episódio da visual novel, toda aquela história que alguns de vocês já devem saber. Shiro, que está sempre à procura de Arturia, e a Arturia que está sempre esperando por Shiro. Por causa dessa situação, o mago Merlin acaba dizendo que o encontro entre os dois era tão difícil, que apenas 2 milagres acontecendo ao mesmo tempo seria capaz de fazer eles se encontrarem. Por isso, um deles deve sempre esperar e o outro deve sempre estar à procura. Ainda assim, é um sonho tão difícil que não valeria a pena ter esperanças. E Merlin ainda termina dizendo que o melhor para Arturia é continuar a dormir. Mas a garota teimosa estava convicta do que queria. Então, o mago mais sem noção da história decidiu ajudar para que só assim o encontro entre aquele que procura com aquele que espera se tornasse possível. E agora entra o acréscimo do mangá, que não é mostrado na visual novel. No last episódio adaptado no mangá, dá a entender que o Shiro Emiya continuou perseguindo o sonho de se tornar o herói da justiça. Inclusive, ele chega a ficar até meio semelhante à sua versão do futuro, com o cabelo branco, pele morena e tudo mais. Só a sua roupa, que tá diferente da sua versão arqueiro, mas o restante parece estar tudo igualzinho. Então, em uma das partes desse mangá, o Shiro aparece deitado no chão, como se estivesse perto de morrer por algum motivo. É nesse momento que de repente, uma versão criança do Emiya surgiu do nada e começou a conversar com ele, perguntando se ele estava vivo e tudo mais. Todo esse cenário no mangá faz uma alusão de que Shiro estava próximo da morte em um estado de sonho, ao se encontrar com ele mesmo. Então, ele se levanta e começa a conversar com esse menino que apareceu ali. E após um tempo conversando com sua versão criança, Shiro sai caminhando. É nesse momento que tudo ao seu entorno começa a ficar escuro. E agora fica explicado que de fato ele estava à beira da morte, com seu corpo caindo em profunda escuridão. Ele próprio começa a se despedir da vida, lamentando por nunca ser capaz de ver aquela estrela novamente, que no caso, seria Arturia. Foi exatamente nesse momento, em que Shiro se afogava na escuridão profunda, que o seu destino foi alterado. O mago Merlin, que também está em Avalon, surgiu como uma luz na escuridão, e então, de um jeito brincalhão ele se apresenta a Shiro Emiya, sem mencionar o seu nome, ou revelar sua verdadeira identidade. E usando a sua magia e seu poder, toda a escuridão e cenário de morte vivenciado por Shiro Emiya foi completamente desfeito, e tudo foi iluminado ao seu entorno, de modo que ele chegou a cobrir os olhos, enquanto o homem misterioso que surgiu como luz na escuridão lhe dizia uma frase: "Cuide dela." Essas foram as últimas palavras do mago para ele. Quando Shiro Emiya descobriu os olhos, ele estava diante de um extenso gramado. Nesse momento, o seu coração voltou a pulsar como antes, pois lá no fundo, ele sabia que agora poderia ver a sua estrela novamente. Então, correndo pelo extenso gramado, todo o seu corpo começa a ser alterado para a mesma aparência que ele tinha quando conheceu a sua estrela brilhante, pois Avalon é a terra da longa juventude, onde nada envelhece, onde o tempo não passa, e tudo volta a ser como era. Tudo volta a ser como era. Talvez esse seja o milagre do qual o mago havia falado. Aquele que tanto esperou recebeu a sua recompensa, e aquele que tanto procurou agora havia encontrado. Tadaima, Seiba. おかえりなさい、シロ。
Sendo recebido pela sua amada com um belo sorriso e uma frase de bem-vindo, a jornada deles foi encerrada em um forte abraço, ou melhor, foi iniciada com um forte abraço. Pois uma nova história, ainda desconhecida, está prestes a ser escrita, guiada pelo destino, e traçada pelas mãos de um mago. Avalon, uma terra que até então, nunca foi alcançada, ainda permanecendo em mistério, até os dias atuais. Mas foi alcançada por alguém, que apenas seguiu o nobre desejo, de encontrar a estrela brilhante, sim, aquela, a qual ele tanto havia buscado. Esse é o verdadeiro final de Stay Night, que não foi mostrado no anime, e que de fato é uma bela história para ser contada, e que nos ensina que o impossível pode estar às vezes apenas na nossa mente. O que molda o que somos, ou para onde vamos, é o fato de sempre querer avançar e nunca desistir. Essa é a verdadeira essência do Last episódio. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que todos tenham entendido o que eu falei, mas qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou estar lendo os comentários de vocês e respondendo a todos. Avalon é uma terra mágica e mitológica, que dá aquele ar de mistério nas lendas arturianas, e que de fato eu gosto bastante. Mas e aí, o que você pensa sobre essa história do Shirou Emiya? Deixa aqui embaixo nos comentários também, será muito interessante a sua opinião. De resto, eu só agradeço a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos os grandes mestres e grandes servos que enviaram esse vídeo para seus companheiros. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!